Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí repercutindo a demissão do técnico Vojvoda do Fortaleza, o treinador que já tinha ali 4 anos à frente do clube. É uma participação que vai ficar para a história aí, a passagem dele no Leão, mas os ciclos têm início e fim, né? E chegou o fim do ciclo do Vojvoda do Fortaleza, pois estava insustentável a permanência dele pelos maus resultados que o Fortaleza vinha tendo nas últimas partidas. Vamos trazer aí o Pilhado e outros comentaristas debatendo a demissão, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Fortaleza e dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Fortaleza. Eu acho que deveria estar sendo muito mais falada essa demissão do Vojvoda do Fortaleza. Sabe por que não está sendo tão falada? Porque é um time de fora do eixo Rio-São Paulo. Porque o que esse cara aqui fez no Fortaleza foi histórico, pô. Ele tem que ser muito reconhecido, ele tem que ser muito valorizado. O Vojvoda foi um dos primeiros grandes treinadores da história do futebol brasileiro, que abriu mão de ganhar muito mais e de trabalhar em clubes com muito mais expressão do que o Fortaleza, porque ele acreditou no projeto. O que esse cara fez no Fortaleza, as propostas que ele abriu mão para ficar no Fortaleza, isso tem que ser muito reconhecido. Esse cara aqui, ele tem que ser um ídolo imortal do clube. Ele levou o clube para sua primeira final sul-americana, tá? Sua primeira final internacional, que foi a Sul-Americana de 2023, que mereceu vencer e perdeu por muito pouco. Ele levou o clube a excelentes campanhas no Campeonato Brasileiro, ficando na frente de muito clube que gasta muito mais do que o Fortaleza, que tem elencos muito mais fortes do que o Fortaleza. Esse cara aqui fez boas campanhas em Libertadores pelo Fortaleza, foi campeão de 2 Copas do Nordeste, 3 campeonatos cearenses. Esse cara mudou ainda mais o patamar do Fortaleza. Talvez seja a mesma hora dele sair, são 9 jogos sem vencer, tá ali brigando contra o rebaixamento, mas cara, tem que ser muito valorizado o que o Vojvoda fez, porque não só conquistou resultados, não só mudou o clube de patamar, ele também fez o time jogar bem e com investimento muito menor do que vários outros clubes que o time não joga nada gastando muito. Então, parabéns ao Vojvoda, fez história no Fortaleza e merecia ter saído com o título da Sul-Americana. Esse cara fez um excelente trabalho e eu tô dizendo, hein? O grande clube que tiver sem um grande treinador no momento, vá atrás, porque o Vojvoda tem personalidade, é leal, que foi uma característica que ele mostrou, não saiu do Fortaleza por propostas muito maiores e é um cara humilde, pé no chão e que eu acho que para onde ele for agora, ele vai fazer um excelente trabalho. Que passagem foda do Vojvoda pelo Fortaleza e deveria estar sendo muito mais falada do que está sendo a saída dele. É oficial, Vojvoda não é mais o técnico do Fortaleza. Depois de uma longa reunião que aconteceu no CT nesta segunda-feira, clube e treinador optaram pelo desligamento. E realmente, cara, nos últimos 32 jogos o time venceu apenas 5 partidas e muitas delas no estadual. Uma WO, né, contra o Colo-Colo, que teria sido um empate. Realmente o trabalho já estava muito saturado. E o Fortaleza precisa de um fato novo para não cair de divisão. Mas é inegável. Um dos maiores trabalhos da história do futebol brasileiro, não é só do Fortaleza, não. Existe um Fortaleza antes e depois do Vojvoda. Se o Fortaleza já tinha tido o melhor trabalho da sua história com o Rogério Ceni, veio um melhor ainda com esse técnico que se identificou com o clube ao longo de praticamente 5 temporadas. Inúmeras vezes campeão estadual, campeão da Copa do Nordeste, vice-campeão, finalista da Copa Sul-Americana e tendo levado o Fortaleza, mesmo com um orçamento bem limitado, a 2 oitavas de final de Copa Libertadores, brigando por 2 títulos brasileiros até o final ao longo das últimas temporadas. É histórico, cara. A crise do Fortaleza hoje, claro, brigando contra o rebaixamento, né? A gente sabe disso. Além daquela ascensão, né? Daquele escape do rebaixamento rumo à Libertadores de 2022, que foi fantástico. Mas a crise do Fortaleza hoje é nas oitavas de final da Libertadores. Isso tem a ver com o trabalho da diretoria, com a gestão do clube e também, claro, com a história feita por Vojvoda. Um pênalti perdido aqui, outro ali, e ele sairia com um título internacional na história do Leão.
Eu acho que o Fortaleza precisava de um fato novo, o Vojvoda precisa de novos ares, um trabalho com um saldo muito positivo, mas que realmente tinha que chegar no fim. Minha gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Talvez muitos não tenham ideia disso, mas sabe quantos técnicos já deixaram o emprego até esse momento no Campeonato Brasileiro? 12. É isso mesmo, 12 em 13 rodadas disputadas. O Sport, sem sombra de dúvida, é o campeão nessa parada. Está no seu terceiro treinador até esse momento e só tem 12 jogos disputados até o momento. Que fase está vivendo o futebol brasileiro? Que situação. O último que perdeu o emprego foi o Vojvoda do Fortaleza. Estava praticamente há 4 anos no comando da equipe, trouxe o Fortaleza para disputar Libertadores, teve bom desempenho em Copa Sul-Americana, teve um vice-campeonato, mas a sequência ruim de resultados dessa vez parece que acabou derrubando o treinador. Talvez tenha tido algum outro tipo de problema, mas a sequência de resultados à primeira vista, resultados negativos, é que fizeram o Vojvoda perder o emprego no comando do Fortaleza. Mas é bom lembrar, ele trouxe praticamente 300 milhões de reais em premiação para o Fortaleza nesses 4 anos. Sem sombra de dúvida, agora o Abel é o técnico mais longevo aí do Campeonato Brasileiro, praticamente 5 anos no comando do Palmeiras e já arrecadou 1 bilhão de reais com as conquistas aí que ele e o Palmeiras acabaram alcançando. Juan Pablo Vojvoda não é mais técnico do Fortaleza, ele não aguentou a pressão depois de mais uma derrota, dessa vez para o maior rival, para o Ceará. Teve a pausa para o Mundial de Clubes e a esperança era que ele conseguisse melhorar a equipe. Já são 9 jogos sem vencer e aí, por conta disso, a diretoria teve uma reunião com o treinador e decidiu que era melhor que ele deixasse o comando da equipe. E a pergunta que eu faço para vocês é: qual o diretor está neste momento ou deve estar neste momento mandando uma mensagem para o Juan Pablo Vojvoda, porque precisa dos serviços do treinador argentino. Bom, e eu falo isso porque Juan Pablo Vojvoda é o treinador mais importante da história do Fortaleza. Ele conquistou 3 campeonatos cearenses, 2 Copas do Nordeste, mas conseguiu fazer com que o Fortaleza chegasse a uma semifinal de Copa do Brasil, a uma final de Sul-Americana, 3 Libertadores e por 2 vezes terminou o Campeonato Brasileiro no G4, algo que é muito difícil de conseguir. Esse é Juan Pablo Vojvoda, um treinador muito experiente, um treinador muito estudioso, bom de grupo e que merece estar em grandes clubes. Deu ali nos pênaltis para a LDU e agora estava muito mal, na zona do rebaixamento, uma sequência de derrotas. Vocês, amigos que nos acompanham diariamente no F360 e também que estão aqui comigo no estúdio, vocês me conhecem, eu sempre corneto essa constante troca de técnicos no Brasil, porque a maioria das vezes o cara não fica nem 1 mês, nem 2 meses, perde a primeira, vai embora. No caso do Fortaleza, não. Aí eu não posso falar que na primeira derrota o Vojvoda foi embora, ou que não teve tempo para trabalhar. Então, eu já vou passar a palavra para vocês, não vou cornetar, não. Fortaleza faz parte, terminou o ciclo, ficou mais de 4 temporadas ou 5? Mais de 4 anos. Então, não vou cornetar, não. Pronto. E assim, Abel, o fato de ter gratidão por uma pessoa, pelo maior técnico da história do Fortaleza, que é o Vojvoda, não implica em contrato vitalício. Pois é. Então, eu tenho certeza que o Marcelo Paz, que é o CEO, e toda a comunidade do Fortaleza tem esse sentimento de muita gratidão, de respeitar o que foi o trabalho do Vojvoda e o legado que ele deixa. Mas é preciso avaliar friamente desempenho, a capacidade de reação da equipe, o que o treinador tem demonstrado para tirar o time dessa situação. E é natural que depois de mais de 4 anos... no ambiente que a gente tem no futebol brasileiro, que é de cobrança insana. Então, o Vojvoda, depois de tudo que fez pelo Fortaleza, levou o Fortaleza a uma semifinal de Copa do Brasil, 2 títulos de Copa do Nordeste, tricampeão cearense. Na primeira balançada em 2022, todo mundo, fora Vojvoda, não serve mais, esse treinador não é isso tudo, a diretoria bancou, não só escapou do rebaixamento, como levou o time a Libertadores. Com o mesmo Marcelo Paz, que apareceu ali. Exato. Então, houve de fato um projeto respeitado, houve crédito ao treinador, o Vojvoda foi muito respeitado no Fortaleza, valorizado. Então, nesse aspecto, dá para entender, sim, os pontos do Fortaleza. O que eu questiono, no caso da demissão do Vojvoda, é o timing. Porque já se sabia que o trabalho
estava nesse caminho. E a gente acompanhou o primeiro semestre do Fortaleza, que realmente foi ruim, muito tortuoso, o time dando poucas respostas em campo. E, para mim, houve ali um divisor de águas nessa temporada, Abel, que mesmo quando o Fortaleza oscilava nas outras temporadas, era um time com uma identidade e sempre muito intenso, um time que tinha a sua característica de jogar baseada na alta rotação do time, mesmo quando tem pouca posse de bola. Nesse ano, a gente percebeu um Fortaleza muito passivo na marcação, muito passivo sem a bola. E isso, para mim, certamente chamou a atenção da diretoria. E sabendo de tudo isso, por que não fez a troca antes da parada? Parada, o time já estava na zona de rebaixamento, o time dava poucas mostras em campo de reação, uma necessidade de mexer no elenco, então a diretoria também precisa fazer sua parte, não é só demitir o Vojvoda, precisa dar uma rejuvenescida no elenco. E aí demite depois de 2 jogos, porque depois de 2 jogos, o que o Fortaleza mostrou? O que a gente já estava vendo antes. Então, o treinador poderia ter um tempo para conhecer os jogadores, para se ambientar. Nossa, mas 2 semanas. Em 2 semanas é o tempo que vai se perder agora até encontrar um novo técnico, até de se ambientar. E eu vejo que o Fortaleza está pensando muito na Libertadores, nas oitavas, até lá tem um tempo. Mas e a situação no Brasileiro? E Copa do Brasil? Então, Copa do Brasil, o Fortaleza... Me fugiu agora, o Fortaleza... Caiu, né? Caiu contra o Retrô. Isso pesou também. Não tem mais. Mas nessa temporada que o Fortaleza tem esses desafios de lidar com o mata-mata de Libertadores e o Campeonato Brasileiro, lutando contra o rebaixamento, o timing da troca pode colocar em xeque o ano do Fortaleza e até mesmo a salvação. Porque, para mim, não vai contribuir. Mesmo que o Vojvoda tenha deixado um legado, esse legado se perdeu muito nessa temporada... O novo treinador vai chegar numa fogueira com mata-mata de Libertadores batendo a porta, precisando conciliar com essa urgência no Brasileiro. Foram só 2 jogos, mas um desses jogos é justo o tal do jogo com o Ceará, né? Que já era a pedra no sapato do trabalho de outros momentos. Acho que se acreditou que poderia, dessa vez, dar aquela volta por cima. Da outra vez que o Fortaleza estava em zona de rebaixamento, virou o turno em zona de rebaixamento e conseguiu fazer uma campanha... suficiente para que continuasse nessa pegada dos jogos internacionais. O Abel destacou o fato do número de jogos ir crescendo. Esse é o prêmio no futebol brasileiro. Quando você é muito competente, o seu calendário vai inchando. Fortaleza passou a ser um clube que disputa competições internacionais frequentemente, ou a Sul-Americana, ou a Libertadores. O legado é excepcional, uma coisa fora da curva. O trabalho do Vojvoda é fora da curva, tanto que nesse momento todo mundo lamenta não ter a continuidade, né? Mas o legado é pouco tangível para quem chega, prof, de time. Sim. Vai ter que mudar muita coisa. Inclusive, a começar dessa coletiva de anúncio aí, que é uma coletiva de anúncio de qualquer clube comum, mal administrado, os argumentos são os mesmos, o resultado, vamos ver, outro, bola para frente. Agora, o Vojvoda sai muito grande do Fortaleza. Eu acho que tão grande, o Breler falou que ele foi muito respeitado pelo Fortaleza, mas ele respeitou muito o Fortaleza também. Ele teve a oportunidade de sair. Propostas para sair. Teve muitas. E agora ele passa a ser assim, um cara muito cobiçado no mercado. Acho que é melhor para os clubes do que para ele. Acho que vai ter muito clube grande falido que vai querer chamá-lo para ser milagreiro. Ele não é milagreiro. Ele precisa de uma base para fazer um bom trabalho. Ter continuidade de tudo de bom que ele fez. Imagino que ele não vai pegar qualquer, entre aspas, qualquer trabalho, porque ele teve propostas enquanto estava no Fortaleza e pelo menos ele demonstrou nesse período que o pensamento dele é fazer trabalho a longo prazo. Fortaleza conseguiu. Mesmo em grandes clubes brasileiros, a gente sabe, perdeu 2, perdeu 3, é rua. Quem pode oferecer para ele um trabalho a longo prazo? Vamos supor que ele queira começar a temporada. A gente não sabe, os grandes clubes hoje que têm técnicos, a gente não sabe até onde esses técnicos vão. Vai ser muito difícil, ele vai ter que ceder à tentação, porque ceder à tentação dentro de um clube estruturado como era o Fortaleza era uma coisa, o trabalho dele não tinha acabado lá. Agora, ceder à tentação estando disponível no mercado, do jeito que ele gosta de trabalhar... Vou colocar num recorte, vamos dizer assim, longo prazo, no mínimo 1 ano. Falando-se de Brasil, não é tão longo, mas falando-se de Brasil,
Um técnico que fica 1 ano hoje em dia já é grande coisa, concordam ou não? Sim. Então, qual clube que seria certeza? Nenhum. No Brasil? Agora, do ponto de vista dele, eu, se fosse ele, tomaria como prioridade começar um trabalho na próxima temporada. Já é um começo nessa loucura que é o futebol. É muito bonito, pelo menos para mim, muito bonita, né? A homenagem. Até agora o professor Celso, com razão, concordo com ele. Você dizia, né, professor? No discurso deles ali no anúncio, o mesmo discurso de sempre, de quase todos os clubes. Nesse não. Esse foi diferente e merecido, né? Eu acho que essa manifestação do clube, ela mostra muito o coração, o pensamento do torcedor do Fortaleza. Eu até acompanhava ontem à noite em redes sociais e tal. O torcedor do Fortaleza tem esse carinho pelo Fortaleza, reconhece que é o maior treinador da história do clube. E essa homenagem, essa mensagem, esse vídeo aí de despedida, muito bonito. Imagino que o Vojvoda vai até se emocionar quando assistir, e muito legal o Fortaleza ter essas 2 marcas, eu vou explicar, 2 marcas aí muito grandes no seu passado recente, que são Juan Pablo Vojvoda e Rogério Ceni. Os 2 com passagens longas, com tempo para trabalhar, algo raro no futebol brasileiro hoje em dia, e o clube vem colhendo os frutos dessa oportunidade de os técnicos terem continuidade, de os técnicos corrigirem problemas e erros no meio do caminho e não de serem demitidos ou jogados para a rua na primeira derrota ou na primeira instabilidade do time, como acontece em 99,9% dos clubes brasileiros. Que o próximo técnico ou os próximos tenham tempo também para trabalhar, para errar, para corrigir os erros no meio do caminho, junto com a diretoria, junto com o elenco, para que o Fortaleza continue crescendo, porque isso é raro no futebol brasileiro, que sirva de exemplo para outros clubes. André. Quando a gente vê essa notícia, acho que tem que separar as 2 coisas, a temporada e o geral. Começando pelo geral, toda homenagem é pouca em relação ao que esse cara fez. Para mim é coisa para ter uma estátua do Vojvoda. Eu não acho exagero se o clube decidisse por esse caminho, por exemplo, que é o cara que transformou a história do clube. O Rogério tem parte importante também nesse processo, mas o Vojvoda se consolida como o grande técnico da história de um clube. A gente fala às vezes de técnicos lendários, de passagens marcantes. Para mim é um dos maiores trabalhos que eu vi no futebol brasileiro, desde que eu acompanho futebol. Porque às vezes você pega um técnico de um clube que está acostumado a disputar títulos e ganha muita coisa. E é uma passagem histórica e marcante. Para mim isso é diferente, e é maior até. É você pegar um clube de uma realidade e colocá-lo em outra. Num cenário de futebol brasileiro que você tem uma competição muito pesada e você está pegando um clube que financeiramente não tem a mesma renda do que outros tantos do país, que joga numa região em que normalmente o calendário nacional não passa tanto por lá, então você tem a logística da viagem dificultada, que você tem um calendário extremamente pesado por conta da Copa do Nordeste, para citar um exemplo, além do estadual que todos os outros têm. Então, você conseguir fazer isso numa temporada já é grandioso. Fazer isso por mais de uma temporada, que é o caso do Vojvoda no Fortaleza, é um negócio absurdo. É absurdo o que foi conseguido com a disparidade financeira, com toda essa dificuldade geográfica, e manter o time disputando ano após ano, se classificando 2 vezes G4. Para mim isso é digno de um título enorme. Finalista da Sul-Americana e por uma disputa de pênaltis não consegue esse título. 3 vezes na Libertadores. Semifinalista de Copa do Brasil. Nas oitavas da Libertadores. Tá nas oitavas dessa edição. Então, assim, o que ele fez é gigante. Acho que é uma idolatria que vai se manter independentemente do término da passagem. E algo tem que ser muito destacado. Também pelo aspecto que o professor estava falando. Dessa relação de respeito mútuo e de muito carinho. Acho que dele também reconhecer o tamanho do Fortaleza e não aceitar propostas de clubes que de repente tem maior divulgação, tem maior mídia, então ele ter continuado, acho que isso só engrandece ainda mais o trabalho dele e essa relação com Fortaleza. Eu falei ontem e não vou mudar a opinião só porque aconteceu a notícia. Eu ainda apostava que ele pudesse ainda ser o cara a conseguir uma recuperação, porque ele já demonstrou isso lá em 2022, quando o time também esteve numa situação muito delicada. Mas assim, vendo, a gente não estando no dia a dia, não acompanhando o treinamento, o quanto que essa questão de sugar energia que é natural, depois de tanto tempo. Às vezes acontece um desgaste. Exato. Eu não era partidário desse rompimento, mas
olhando todo o contexto, você entende pela a dificuldade em conseguir, a questão de energia mesmo que suga e de não estar acompanhando o treinamento. Então, assim, olhando todo o cenário, assim, dá para entender a mudança, embora eu ainda acreditasse que ele pudesse reverter esse cenário. Então, acho que tem essas duas coisas a serem separadas. O único ponto que eu sou crítico de fato, e aí eu discordo, o outro ponto eu não iria por esse caminho, mas eu entendo. Mas aí eu não entendo a questão que o Breiler levantou, que é o timing. Isso, desculpa, ia dar o voto de confiança, esperar, mas daí depois de 2 jogos, você está falando de um período de janela aberto, o Fortaleza está se movimentando no mercado, quanto que de repente vai vir outro técnico que pensaria de forma diferente, não só aproveitar o tempo para você usar e já começar a implementar suas ideias, como também movimentações do mercado, jogadores que podem vir, que podem sair. Então, ok, foram 2 derrotas pesadas para Bahia e para Ceará, mas assim, ainda mais pelo impacto que tem, porque um é o time que você está disputando o protagonismo da região Nordeste hoje, que é o Bahia num cenário da Copa do Nordeste, e outro é o seu grande rival, que inclusive tem... A gente falou ontem, né? São 9 jogos sem perder do Ceará diante do Fortaleza, então isso também se torna um incômodo. Acho que talvez esse é o ponto mais crítico para o torcedor do Fortaleza na passagem do Vojvoda, desse jejum que acabou se configurando diante do Ceará. Então, esse é o ponto para mim que me incomoda, assim, o timing. Porque ou você manteria, a meu ver, assim, continuaria, ou fazer a troca antes. E essa decisão na troca nesse momento, para mim, foi o pior possível. Que eu preciso chamar a hashtag. Não, a decisão de manter deveria ser algo resolutivo. Não, vamos ficar? É isso. O Vojvoda é o cara que vai tentar evitar o rebaixamento e vamos fechados com ele até o fim. Se não fosse por esse caminho, obrigado, Vojvoda, lá atrás, corria atrás de um técnico e dava o mínimo de tempo para ele se ambientar, entender a situação. Agora, um técnico que vai pegar o Fortaleza, que não está acostumado a esse cenário de lutar contra rebaixamento, com um elenco que foi montado pensando lá em cima. Davi Luiz chegou para disputar título, para ajudar o Fortaleza a subir de patamar. Agora vai lutar contra rebaixamento. Como o técnico se encaixa nesse contexto? Então, para mim, nessa daí, o Marcelo Paz, que tem muitos méritos à frente do Fortaleza, calculou muito mal, porque vai entregar uma bucha na mão de um novo técnico com o Campeonato Brasileiro rolando e Libertadores, oitavas, batendo a porta. Mensagens na hashtag F300. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a demissão do técnico Vojvoda. Agora o Fortaleza vai em busca de um novo treinador. Tô apurando aí os nomes que estão sendo sondados, né? A princípio, o nome que tem ganhado mais força aí é o do Ramon Dias, que foi treinador do Vasco e do Corinthians. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui as últimas notícias do Leão. CEO do Fortaleza, no caso o Marcelo Paz, explica a demissão de Vojvoda, decisão difícil. É decisão difícil porque envolve muita coisa, né, pessoal? Envolve rescisão perde dinheiro, tem que gastar dinheiro com rescisão. Alguns torcedores não queriam que mandasse embora. Não é decisão fácil, não. Só quem tá lá na pele dele que sabe disso, né? Fortaleza mira sucessão argentina para Vojvoda. Na tela aí o Luiz Ubeldia. E aí, Luiz Ubeldia seria um bom nome para o Fortaleza? Tá sendo falado aí nas manchetes. Mas a princípio o nome mais forte é o do Ramon Dias. Trazer mais uma matéria. Demissão de Vojvoda muda ranking de técnicos mais longevos do Brasil. E o Vojvoda estava lá, né? Estava lá junto, lá, sendo um dos técnicos mais longevos, 4 anos aí à frente do Fortaleza. O Abel Ferreira também tem muitos anos à frente do Palmeiras, mas encerrou-se o ciclo. Essas foram as últimas notícias. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.